todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Qualquer outra coisa é uma tentativa de enganar a população, enganar os habitantes da terra para tentar mostrar que o inimigo está no governo. Ora, se todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, todo, sobrou o quê? Eu derramo toda a água daqui, sobra o quê? Eu coloco todo o poder na mão de Jesus, sobrou o quê? Então, se creres, verás a glória de Deus. O segundo texto, Atos capítulo 3, versículo 21, ainda alinhando a nossa escatologia. Escatologia é o estudo teológico que fala do fim dos tempos, tá? E nós precisamos alinhar. No final dos tempos, muita coisa ruim vai acontecer, mas a palavra de Deus é que a igreja vai estar governando. Nós vamos fazer falta quando formos arrebatados. Não estamos preocupados com o que vai piorar. O amor de muitos vai esfriar, sim, mas nós continuaremos fervorosos no governo, no comando, estabelecendo a vontade de Deus, porque se assim não for, o evangelho não é uma vitrine para o reino de Deus. O evangelho é convidar as pessoas. E para convidar as pessoas, Jesus, com a sua ressurreição, antecipou muita coisa da eternidade para a igreja viver como parte da apresentação do evangelho a toda criatura. Se isso não for apresentado, nós vamos ter apenas parte do evangelho. Então, Atos 3, 21 diz: é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus servos, os profetas. Se você crê, diga comigo: eu faço parte da restauração de todas as coisas. Diga: quando o meu Senhor voltar, a minha esfera de influência estará restaurada na medida em que Ele me criou para restaurar. Tudo bem? Mas vamos para o nosso texto de hoje, da ministração de prosperidade. Nós vamos ler alguns textos. Josué capítulo 5, os versículos 11 e 12. Josué capítulo 5, os versículos 11 e 12. Quando nós falamos em terra prometida, na Bíblia nós estamos falando de um lugar na terra que Deus reservou para cada filho dele assumir o governo, para fazer com que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Então, uma Canaã nossa é uma Canaã terrestre, terrena, o lugar onde Deus nos criou para o governo. Então, a história de Israel com a história de Canaã é uma história parecida com a conquista de cada um de nós no propósito para o qual nós fomos criados. Então, diz assim: no dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra pães sem fermento e grãos de trigo tostado. Eu queria convidar você a ler o versículo 12 comigo, por favor. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte o milagre cessou. A temporada de milagres cessou. Então diga: os filhos de Deus, em regra, não foram criados para viver de milagres. Sim? Milagres são intervenções de Deus em períodos específicos de deserto. A terra é lugar de produtividade e não de milagre. Bênção e milagres são coisas diferentes. Bênção é um app que o Senhor dá sobre as obras das suas mãos. Você produzia X, por causa da bênção, produz 3x. Isso não é milagre, isso é bênção. Milagre é aquilo que você não faz e acontece. Água amarga com um pedaço de pau vira doce, isso é milagre. Rocha que produz água, isso é milagre. Tudo isso aconteceu aonde? No deserto, na terra de Canaã, na sua terra, onde Deus te criou para operar no mercado de trabalho. Não é lugar de milagres, é lugar de produtividade, de bênção do Senhor sobre a sua vida. Diga amém? Ok, mas para trazer isso para você de forma clara, eu preciso de falar de 4 coisas importantes. Não anote agora: propósito, dedicação, disciplina e ofertas. E por que eu preciso de falar disso? Por causa de Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Hoje o Senhor me trouxe para te ensinar sobre
ter mais tempo de adoração, porque você ora menos por coisas materiais, porque você cumpre princípios. Então, quanto mais conhecemos princípios e vivemos por eles, mais o nosso tempo de oração diminui a petição e aumenta a adoração. Porque as outras coisas estão sendo... Por que vocês oram por isso? Os pagãos fazem isso. Vós, não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a justiça? É conhecer o arcabouço jurídico e adequar-se a ele. Perfeito? Então você vive na justiça. E a justiça não precisa que você esteja clamando. Você contribui 35 anos com o INSS e, paralelamente, você já está sendo instruído a contribuir com a previdência privada, para você não depender só disso. Quando você termina o ciclo de contribuição, você precisa orar para que aquilo seja liberado para você? Não, é automático. Assim é o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente vai ter mais tempo de adoração. Quantos podem dizer amém? Nós vamos ter mais tempo de celebração. Quantos dizem amém? E vamos orar pelas outras coisas que estão além da nossa possibilidade e daquilo que Deus nos confiou. Olha só. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites de quê? Dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Está aí? Tá. Quero ler novamente comigo? Queria convidar você a ler comigo novamente. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, diga, cada nação tem suas terras dadas por herança por Deus. É por isso que muitas nações que hoje são gigantes ou que foram gigantes, foram divididas por guerras internas. Sabe por quê? Porque elas se tornaram grandes, aumentando seus limites, tomando as nações que Deus tinha dado por herança aos outros. Você pode ver a União da República Socialista Soviética, uma gigante que hoje são mais de 10 nações. Por quê? Porque Deus redistribuiu, acabou com o sistema e devolveu. Ninguém pode roubar a herança de ninguém. Nós somos criados para sermos interdependentes. Cada um produz o que o outro não produz, e eu pego o meu recurso que produzi com o que eu produzo na minha terra e compro o que eu não tenho produzido na terra que o outro produz. Quando alguém se veste de vermelho e se diz ser um dragão e começa a comprar as coisas nos outros países, ao invés de importar para gerar riqueza nos outros, Deus vai abrir as portas do céu e vai punir essa nação. Ninguém tem o direito. E ele fez isso, olha só, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. A palavra números aqui não necessariamente quer dizer quantidade, quer dizer propósito. Segundo o propósito para o qual ele criou as 12 tribos de Israel. E quando você vai ver, a primeira coisa que o Senhor fez quando entrou na terra foi fazer um sorteio. Então, o nosso primeiro ponto para que você avance na bênção de Deus sobre suas finanças e consiga prosperar é conhecer o propósito. Porque terra prometida não é outra coisa senão o lugar do seu propósito. Então, quando eles entraram na terra, e aqui, nós temos 7 nações. Para onde vamos? Deus disse, faça um sorteio. E para cada tribo foi sorteada uma terra. E quando eles chegaram na terra, para a surpresa deles, o que havia na terra batia com o conjunto de dons, competências e habilidades que Deus tinha colocado neles. Foi perfeito. Andar fora do propósito significa abusar de si mesmo e abusar dos outros. Andar fora do propósito significa orar mais e receber menos. Andar fora do... não conhecer, não se interessar em envidar esforços específicos a partir da própria idiosincrasia do que é e do que não é a vontade de Deus, é perigoso, é uma perda de tempo, é uma subutilização daquilo que você nasceu para fazer. Portanto, a primeira coisa é propósito. Pergunto, você conhece seu propósito? Propósito, ele é a confiança de Deus
para você. Ignorá-lo é idolatria. Ele tem um sonho, te criou para realizá-lo, e eu decido que não. Eu quero outra coisa. Então tudo que eu quero, diferente do que Deus quer, é um bezerro de ouro. Preste atenção no versículo. Quando o Altíssimo separou os povos, deu a cada nação as suas terras em herança. Quando separava os filhos dos homens, separou por geografia, por nações, e separou por pessoas, separou os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites de cada um deles. Limite, de acordo com a Bíblia, não é limitação. Limite é proteção. Limite é área de força para você. Limite, dado por Deus, é lugar de autoridade na sua vida. Limite não é cerceando seus direitos, é providenciando o lugar adequado onde você exerce autoridade. Por que eu estou te falando isso? Porque no final da tua vida, você precisa compreender que tudo que você ministrou como dízimo e oferta na casa do Senhor, proporcionou à sua vida aquilo que a palavra de Deus diz que proporcionaria. E para isso nós precisamos ter um espectro mais abrangente do que o foco de dar e receber. O foco é dar, produzir e ser abençoado. Tudo bem? Então a primeira coisa, diga comigo, propósito. Segunda coisa, dedicação. Sim, dedicação. Foi feito o sorteio. Quando eles entraram na terra que foi sorteada para si, eles deveriam ter o interesse em conhecer o que cada terra demandava para que ele pudesse desenvolver os seus dons, talentos e habilidades, para ser uma resposta de Deus para toda a nação, a partir da glória da terra em que eles foram sorteados. Parece complicado? Não, não é. Quem está lendo os livros está bem à vontade no que eu estou falando. Dedicação. Você sabe qual é o seu propósito? Sei. Quais foram os últimos 5 cursos que você fez onde Deus te chamou? Qual é a necessidade da terra onde Deus colocou você? Qual é a demanda que vem sobre a sua vida no lugar de propósito, na sua terra prometida? Diga comigo, a minha terra prometida é um lugar que precisa de mim. Isso. Não é um lugar que vai me servir. Não é um lugar que vai me dar dinheiro. Não. É um lugar onde eu vou abençoá-la. Ei, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Quando Ele te revela o propósito, Ele te coloca na terra prometida. Quando você está na terra prometida, você tem um trabalho. Cuidar, proteger e desenvolver. É esse cuidado que retorna para você em finanças. Quando a gente não se interessa pela humanidade. Se eu não me interesso pela humanidade, que tipo de bênção Deus vai me dar? Se eu fui criado para servir. Estou tirando alguns da inocência e trazendo para a realidade. Então, em primeiro lugar, propósito. Lugar errado, em vez de bênção, dor de cabeça, maldição, limitação de performance, limitação de conhecimento, limitação de abrangência onde você atua. Segunda coisa, dedicação. Apóstolo, eu estou a fim de abrir negócio tal. Eu faço sempre a pergunta: quem disse para você que as pessoas estão precisando disso? Não disse, é porque eu vi, está tão em moda, tá rolando, tá bombando. Ei, querido, você não nasceu para bombar. Você nasceu para fazer os outros bombarem. E quando os outros bombam, ele retorna para você as bênçãos prometidas de Deus para você. Porque toda a tua bênção está na conta bancária de alguém. Vai lá, faz ele bombar e ele vai retornar para você. Isso é interdependência. Estou na minha terra prometida. No dia que entrou na terra, comeu do fruto da terra, o milagre ficou para trás. E daqui a um ano eu como o quê? O que eu plantar. E daqui a um ano eu sustento minha família o quê? Pelo interesse que eu vou ter na minha terra, que eu ganhei do Senhor, que eu fui sorteado. Se eu não me interesso, daqui a um ano, acabou a colheita que eu estou comendo agora, e eu não tenho mais nada para comer.
Deixa eu te falar, prosperidade passa por um pressuposto simples: gostar de gente. Preocupar-se com pessoas, saber quais são os gargalos que elas enfrentam e quais foram os que você nasceu para desenvolver e entregar. O resto é uma utopia que tem frustrado muita gente, que tem colocado dinheiro em igreja sistematicamente, não tem visto a bênção de Deus. Por quê? Porque o que você semeia aqui, você precisa cultivar e guardar lá fora. Primeira coisa. Segunda coisa, dedicação. Dedicação. Pergunte à pessoa que está do seu lado: você conhece a sua terra prometida? Quem mora lá? Pergunte quem mora lá. O que a sua terra produz? Vai perguntando, querido, me ajuda. O que sua terra produz? O que ela exige de você? Qual é a resposta de Deus através da sua vida para aquela terra? Foi sorteado. Se foi sorteado e caiu para você, é porque Ele te criou para isso, te formatou para isso. Você está pronto agora. Você tem interesse? Terceira coisa, disciplina. Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 6. Primeiro, propósito. Segundo, dedicação. Terceiro, disciplina. Um não sobrevive sem o outro. O propósito te dá uma visão. Quem não tem visão não suporta disciplina. Não suporta disciplina. É duro. É duro. É difícil. Você vai olhar o cara com a coroa na cabeça na Olimpíada, com uma medalha de ouro. É duro. Você vê o Balé Bolshoi ministrando. Vai lá no backstage, no camarim, pede para os dançarinos principais tirarem a sapatilha, dá uma olhada no dedo deles. Quantos querem que Deus atenda você? Esse negócio é complicado. Quantos aqui querem que Deus te atenda? Deus criou você para atender alguém. Então vai lá e procura quem é e atende a necessidade dele. Porque ele está lá, levantou aquela pessoa para te atender. Alguém precisa aprender redação. Sim? Sim, tem que alguém ensinar. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Falando de disciplina. Vamos lá? E de tarde? Por quê? Não, eu só gosto de fazer bolo. Ninguém está comprando bolo? Qual é o outro? Ninguém vive sem menos de 3 atividades. Por quê? Por causa da sazonalidade. O mínimo são 3, o ideal são 5. 5 fontes de renda. 5 fontes de renda. Então aqui, semeou de manhã, perdi todos os brigadeiros que eu fiz. O que é que você vai fazer à tarde? Mais brigadeiro. E vai para onde? Para a rua ou para o ponto onde você colocou? Meu negócio não deu certo, fechou. O que é que você vai fazer? Estudar mais e abrir outro. Porque você não sabe se é o que de manhã você abriu ou o que abriu de tarde que vai prosperar, ou se Deus vai abençoar ambos. Disciplina. Diga comigo, disciplina. Não há bênção sem disciplina. Por quê? Porque a disciplina é a demonstração que você está dando a Deus de que você acredita no que Ele te chamou para fazer e que você vai entregar o resultado que Ele te pediu. Então, enquanto você está ali ralando, Ele está aqui te abençoando. Aonde não há ralação, não há bênção. Não adianta eu te enganar aqui. Não tem como ter disciplina se não tiver dedicação. Não tem como haver dedicação se não houver propósito. Porque o propósito
é para o qual o amor de Deus é derramado em nossos corações. Esse amor nos leva a nos dedicar diariamente às pessoas da nossa esfera de influência. Essa dedicação vai mostrar qual é a necessidade da terra que está clamando e qual é o meu status quo e como eu tenho que me desenvolver para atender aquilo. Isso vai gerar disciplina em mim. E em quarto lugar, as ofertas. Propósito, dedicação, disciplina e ofertas. Estudar é uma semente. Conhecer é uma semente. Buscar padrões e referências são sementes que você está lançando dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Ofertas. Deuteronômio capítulo 12, os versículos do 4 ao 7, e a gente ora junto. Propósito, dedicação, disciplina, oferta. A oferta libera um novo nível de revelação, que você vai levar para onde? Para o seu propósito. Que vai aumentar o quê? A sua dedicação. E que vai fortalecer o quê? A sua disciplina. Que vai aumentar o seu nível de oferta. Que você vai semear mais na casa do Senhor. Que vai aumentar o seu nível de revelação. Que vai trazer um espectro novo para o seu propósito. E você deixa herança para os filhos dos seus filhos. Vós, contudo, não adorareis a Yahvé vosso Deus. Olha só. Como? Do mesmo jeito como eles cultuam seus deuses. Tem gente dentro da igreja que adora ao Senhor do mesmo jeito. Sem entendimento, sem nada. Sem conhecimento de propósito, sem nada. O mundo não nasceu para viver propósito, porque propósito é uma revelação. Por alguma causa eles conhecem as nuances do seu temperamento, do seu conjunto de competências e termina se encaixando. Mas o vazio lá dentro continua o mesmo, porque a autorrealização é promovida pelo Espírito Santo na realização do propósito. O ciclo só fecha desse jeito. Por isso que eu digo, não tenha como parâmetro os ímpios que estão enriquecendo perto de você. Tenho atendido almas solitárias e moribundas, que essa semana me disse: me diga com quem o senhor quer falar em Brasília para eu fazer uma ligação agora. Escolha qual é. Essa pessoa, atendi ela essa semana. Por 2 horas e 40 minutos, chorou diante de mim, sentado. Sabe por quê? Porque não tem propósito. Então não ouvide com essas historinhas de... Não. Propósito, dedicação, disciplina, oferta. Não adore como os ímpios adoram. Olha só, versículo 5. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar em que Yahvé vosso Deus houver escolhido dentre todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome, e aí preparar a sua habitação. Quando você chega lá, você vai fazer o quê? Alguém está comigo no 6? Ó. Vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas dádivas especiais, em que tiveres prometido, vossas ofertas voluntárias, e a primeira cria de todos os rebanhos, e comereis lá. O que ele está dizendo? Quando você traz para cá, nós temos ar-condicionado aqui? Sim? Você está comendo do seu dízimo, não? Tem água para você? Você está comendo do seu dízimo. É isso que ele está dizendo. Você leva e lá, você come. Tem um café? Perfeito? Nós estamos comendo daquilo que trazemos. Tem a cadeira para sentar? Sim? Percebe? E comereis lá, diante de Yahvé, o vosso Deus. Como? Alegrando-vos com todo o empreendimento. Uau! Ei, alguém está aí? Vamos ler comigo, por favor. 1, 2, 3. E comereis lá, diante de Yahvé, vosso Deus, alegrando-vos. Ei, esse microfone eu contribuí, essa bateria é parte do empreendimento das minhas mãos, aquele teclado é parte do empreendimento das minhas mãos, a reforma que vamos fazer é parte do empreendimento das minhas mãos. Eu estou alegre, a minha família, com que o Senhor tem me abençoado.
Oh! Tome sua oferta. Já está aqui? Eu quero orar com você. Propósito, dedicação, disciplina, oferta. O que a oferta faz? Produz um lugar maravilhoso. Para quê? Para que eu diga, isso aqui, eu estou alegrando com o NUC, porque o NUC patrocina isso aqui. Percebe? Eu estou alegre com a Gel Modas. Por quê? Porque patrocina isso aqui. Vai fazer a reforma da sala das crianças. Eu estou alegre com o escritório de advocacia do Dr. Valmir. Por quê? Por que a família está alegre? É aqui que eu como meu dízimo. Olha a ideia, não é comprar apartamento para menino, carro novo. Isso é outras coisas. Que enquanto eu estou preocupado com a obra dele, ele vai acrescentando. Ei, 10%, presta atenção. Quanto fica para você? Quanto? Se 10% você consegue comprar o prédio novo da igreja, quanto ficou para você? Começa a pensar nisso. Começa a pensar nisso. Eu quero orar por uma nova unção de entendimento a partir de finanças bíblicas. Querido e amado Pai, Tua palavra, Tua revelação, Teu coração foi ministrado. O Teu sonho para cada um foi ministrado. E essa noite eu quero orar pelos Teus filhos. Toma a autoridade que o Senhor tem me dado como apóstolo. E quebra o poder da pobreza na mente de cada um. Com todas as suas nuances, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas ramificações. E libero a mente e o coração do teu povo para prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso forte a Ele. Pode ser melhor isso aí. Dois versículos para você ver o que eu vou te dizer. Deuteronômio 15, 4 e 5. Deixa eu ler isso com você. Deuteronômio 15, 4 e 5. Olhe qual é o sonho do meu pai. Qual é? Esse é o sonho. Esse é o sonho, querido. Em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai te abençoar aonde? No propósito, querido. A tua terra é o propósito. Na terra em que o eterno teu Deus te está concedendo como herança, para que delas tome posse. Agora, olhe o versículo 5. Portanto, a pobreza é oriunda da desobediência. E se não ensinarmos o povo, nunca erradicaremos a pobreza. Quero convidar o pastor Djalma Pascoal para nos ministrar a palavra nessa noite. Por favor, receba esse homem de Deus. Um aplauso forte ao Senhor. Boa noite, queridos. Hoje é dia de olhar para dentro. Hoje é dia de reacender o fogo pela paixão pelo Senhor. Hoje é dia de quebrar os argumentos, aquilo que te impede, aquilo que te tira da rota, aquilo que faz com que você se perca pelo caminho. Hoje é dia de que esse fogo restaurador inunde toda a tua vida e isso alcance todos aqueles que estão próximos a você, em todos os lugares onde você estiver. Esse fogo, essa paixão vai inundar as pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Pai,
Eu te peço, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa quebrar todas as cadeias, Senhor Deus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que tem prendido o coração, Senhor Deus, da tua igreja. Tudo aquilo que tem, Senhor Deus, tentado, Senhor Deus, cegar, Pai, ou ludibriar a sua mente, Deus, para aquilo que é santo, para aquilo que é direcionado pelo Senhor. Pai, que o teu Espírito possa falar de dentro, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa estar à vontade nesse lugar, Senhor. Que nós possamos dizer para Ele: vem, Espírito, ministra o meu coração, muda a minha história, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu queria ler com você, querido, 1 Samuel 3:3. E diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler só a parte A do versículo. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. A lâmpada de Deus, querido, representa a presença do Espírito Santo no nosso coração. Quando essa lâmpada apaga, nós perdemos o foco. Quando essa lâmpada apaga, existe ao redor de todo crente, querido, um espírito imundo chamado espíritos de religiosidade. E esse espírito é terrível. E ele sempre anda, querido, com mais outros espíritos, chamado confusão mental, chamados de espíritos de depressão, e juntamente com ele, a morte ministerial. Esses espíritos imundos, ele faz de tudo para tirar todo crente do propósito. Para que as pessoas a caminhar com Deus vivam não apenas um relacionamento com Deus, mas uma capa, uma religião. E essa religião, Senhor, tem tendência a matar você de dentro para fora. Essa é a proposta do inimigo, querido. E Deus está aqui dizendo para você: essa lâmpada não vai se apagar. O fogo não vai parar de queimar. A presença, querido, de Deus em você, ela não pode ser extinta. Isso predispõe de uma predisposição nossa, minha e sua. Há disciplinas, como o apóstolo vem falando, tem que haver propósito. Se você não tem propósito, você não sabe para onde vai. Eu estava lá na eclésia, o Senhor me deu um exemplo muito bom que eu usei com meus discípulos, acredito que eles estão assistindo agora. Eu disse: imagine que isso aqui é a fonte para a vida eterna. Você vai tomar isso e não vai morrer nunca mais. Vai viver eternamente. Você acha que isso aqui valeria quanto? Teria preço? Pessoas matariam por isso. Mas Jesus dá de graça e ninguém quer. Te chamei para viver eternamente. Uma vida dedicada, de propósito, de relacionamento, de vivência com Deus. As pessoas olham, a proposta é boa, mas eu quero viver a minha vida. Isso é bom para mim. Então, quando nós deixamos, abandonando a presença, abandonamos o propósito, espíritos imundos estão ao nosso derredor,